Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Rodrigo. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre a nossa disciplina de resistência de materiais. Hoje especificamente vamos falar sobre flambagem, tá bom? Trouxe para vocês aqui dois exercícios, tá? Nós vamos resolver esses dois exercícios. Eles tratam de partes importantes desse tópico chamado flambagem. A primeira parte é onde a gente tem cargas sendo aplicadas no centro de gravidade, né, das colunas, tá? E o segundo exercício, quando a gente tem carga excêntrica. Então vamos lá, pessoal. Olha, o primeiro exercício fala o seguinte: uma coluna de aço A36 tem comprimento de 5 metros. Tá? Eu vou só habilitar aqui, pessoal, para que eu possa ir escrevendo aqui para vocês. Então, a figura que está aqui, tá? Essa figura aqui é uma coluna que tem 5 metros. 5 metros e está engastada aqui e engastada aqui, tá bom? Então ela está engastada em ambas extremidades, tá? Se a área da seção transversal tiver as dimensões mostradas na figura, que é essa figura aqui, pessoal, determine letra A, carga admissível, e aí ele fornece para mim a tensão de escoamento e o módulo de elasticidade, tá? E letra B, verificar se a coluna romperá primeiro por flambagem ou por compressão. Aí a gente vai analisar isso, tá bom? Pessoal, quando a gente fala, tá? Quando a gente fala em carga admissível, é porque nós estamos falando, né, de compressão, tá bom? Nós estamos falando, na verdade, dessa equação aqui, olha, tensão é igual a carga sobre área. Quando a gente fala de carga crítica, nós estamos falando de flambagem, né? Nós estamos falando de flambagem, e aí é a nossa equação de Euler, tá bom? Aí é o seguinte, pessoal, a equação de Euler. Aí é o seguinte, primeiro, na letra A gente está precisando encontrar a carga admissível, né? A carga admissível que essa coluna consegue suportar sem que ela venha sofrer ruptura por compressão, tá bom? Aqui nós temos, olha, a coluna, tá? Essa coluna aqui, e aqui nós temos a seção transversal dessa coluna. A primeira coisa que nós vamos ter que descobrir, pessoal, é o seguinte: essa coluna ela é o que? Ela é biengastada. Se ela é biengastada, a gente precisa lembrar qual que é o que? Qual que é o K. É importante a gente já trazer todas as informações no começo, para depois a gente só jogar essas informações nas equações e resolver o problema. Tá bom? Então, olha, a primeira coisa é saber se ela é biengastada, né? Se ela é biengastada, o que a gente tem que saber? Qual é o K? Ó, aqui nós temos articulado, articulado. Aqui a gente tem, olha, engastado com articulado, engastado e livre, né? Aqui a gente tem rolete com articulado, né? Aqui, pessoal, nós temos engastado com engastado. Como eu tenho engastado com engastado, o meu K, então, é 0,5. Tá? Quando a gente for fazer lá a equação de Euler, né, nós vamos calcular o L efetivo, tá bom? O L efetivo, lá na equação de Euler, vamos adiantar ela aqui para vocês, ó. Carga crítica é igual π ao quadrado E vezes momento de inércia dividido por por comprimento efetivo ao quadrado, tá? Sendo que o comprimento efetivo nada mais é do que
K vezes o comprimento real, que no caso aqui é 5 metros. Tá bom? Então vamos seguir. Primeira coisa, a gente precisa calcular a área. Por que, professor, que eu preciso calcular a área? Porque a equação que nós vamos utilizar, né, para calcular a carga admissível... Opa, clicando aqui sem querer, pessoal. É igual a tensão vezes a área. Que tensão que é essa aqui, pessoal? A tensão que foi dada é a tensão de escoamento. Né? É a tensão de escoamento. Ah, mas por que é a tensão de escoamento? A tensão de escoamento, pessoal, é aquela tensão, lá no gráfico tensão-deformação. Então, vou até fazer um desenho aqui, para a gente poder exemplificar isso bem. Quando a gente trata de materiais metálicos, geralmente, o gráfico tensão-deformação é alguma coisa aqui, ó, onde eu tenho aqui a deformação específica e aqui eu tenho a tensão. Este ponto aqui, pessoal, ó, este ponto aqui, é a minha tensão de escoamento. A partir desse ponto, ó, daqui para frente, nós já estamos em ruptura, né? Aqui é a minha zona, minha zona elástica. E a gente trabalha com materiais sempre dentro da zona elástica. E esse valor aqui, ele foi dado. Tá? Então vamos lá, vamos calcular a área. A área nada mais é, pessoal, do que a área externa. Ó, a área externa, onde tem material, menos a área interna. Porque aqui está vazado. Então, ó, a área externa é 100 vezes 50. Isso aqui em milímetros, tá? Então ficou 0,1 metros vezes 0,05 menos a área interna, que é 0,08 vezes 0,03. Bom, e aí nós vamos encontrar 2,6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Momento de inércia. Ficaria bem fácil de saber qual momento de inércia que a gente vai utilizar, pessoal. O momento de inércia o momento que a gente utiliza é aquele na qual ocorre a flambagem, né? Aquele na qual vai ocorrer a flambagem. Vocês concordam que é muito mais fácil ele flambar em relação ao eixo X do que em relação ao eixo Y? Ah, não estou entendendo. Vou explicar para vocês. Pessoal, se a gente tem isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar, tá? Vamos imaginar que a gente tenha isso daqui. Será que eu vou conseguir? Acho que não. Não consegui aqui, peraí. Vou tentar desenhar para vocês. Sou muito ruim para desenhar, tá, pessoal? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. É que se eu tiver... Vamos lá, vou tentar de novo, tá? Bom, opa, tá ruim. Se eu tiver, pessoal, uma coluna e essa coluna, e essa coluna, pessoal, tá aqui a coluna tá aqui. Eu quero saber o seguinte: essa coluna ela vai flambar assim ou ela vai flambar aqui? Vou mostrar melhor para vocês. Olha, ela vai flambar em relação a essa face ou ela vai flambar aqui, gente? Ela vai flambar em relação aonde ela tem menor momento de inércia, pessoal. Onde ela tem menor momento de inércia, tá? E onde que é o menor momento de inércia dessa figura aqui? O menor momento de inércia, eu já falo para vocês que é em relação a x. Por quê? Porque quando eu for calcular, ó, isso aqui é base em relação a x, tá? Opa. Isso aqui é base, isso aqui é altura. A base é muito maior do que a altura nesse caso, né? Muito maior do que a altura. E aí, quando a gente vai calcular aqui
o momento de inércia, a gente vê que para um retângulo, o momento de inércia é o quê? Base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Então, a altura contribui muito mais no valor do momento de inércia. Tá? Então, nesse caso, a gente tem o momento de inércia externo menos o interno. Tá? E ficou 0,01, que é base. Ó, base vezes a altura ao cubo dividido por 12, menos o momento interno. A gente encontrou 8,62 vezes 10 a menos 7. Fazendo o momento de inércia em y, o que é base, pessoal? Base é tudo aquilo que está o quê? Paralelo a y. O que está paralelo a y? É esse daqui. Então, essa é a minha base e essa é a minha altura. É só inverter. Aqui até coloquei altura vezes base ao cubo, tá vendo? Mas é só para vocês entenderem. Nesse caso, o que era altura virou base, o que era base virou altura. Por quê? Porque base, tá? Vamos dizer assim, base é aquilo que está paralelo, tá bom? Então, ficaria aqui base vezes a altura ao cubo. Aqui eu só inverti para mostrar para vocês que um é o contrário do outro. E aí ficou 0,05 vezes 0,1 ao cubo dividido por 12, menos 0,03 vezes 0,08 ao cubo dividido por 12. Isso aqui, pessoal, está lá na aula sobre características da seção transversal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me perguntar, claro, mas se acessar lá na aula de características da seção transversal, vocês vão encontrar também. E a gente encontrou 2,88 vezes 10 a menos 6. Tá? E aqui nós encontramos 8,62 vezes 10 a menos 7. Então, o momento de inércia em x realmente é menor do que o momento de inércia em y. É lá que vai acontecer a flambagem. Tá bom? É basicamente isso aqui, pessoal. A flambagem vai acontecer, vamos dizer, aqui e não aqui. Tá? Então, beleza. Vamos calcular a carga admissível. Carga admissível é igual a tensão de escoamento que foi dado vezes a área que nós encontramos. Tensão de escoamento é 250 megapascal, tá? 250 vezes 10 a sexta, vezes 2,6 vezes 10 a menos 3. E aí nós vamos encontrar 650 kN. Essa aqui é a resposta da letra A. Então, a letra A, tá? A letra A está aqui, respondido. Agora a letra B. A letra B fala o seguinte, olha, verificar se ele vai romper primeiro por compressão ou por flambagem. Se eu descobrir qual que é a carga que é necessária para que ele rompa por compressão, vamos descobrir qual que é a carga que é necessária para ele romper por flambagem. Né? A equação é essa, tá? A equação de Euler, já tinha mostrado para vocês. Basta a gente substituir aqui, olha. Sabendo que o momento de inércia é 200 gigapascal, K 0,5. Substituindo aqui na equação, nós temos, olha, π ao quadrado, vezes 200 vezes 10 a nona, porque é giga, vezes o I, o que, pessoal? Ix, tá? Que é o momento de inércia menos resistente, é o menor momento de inércia, dividido por 5, que é o comprimento, olha, 5 metros, vezes 0,5, que é o K ao quadrado. Isso a gente já viu lá na nossa aula teórica. Carga crítica 272,2 kN. Comparando, olha, por compressão. Por compressão nós temos 650 kN. Para romper por flambagem nós temos 272, né, 272,2 kN. É o seguinte, só vocês pensarem, ele vai romper por compressão ou por flambagem? Vamos pensar, olha, nós vamos colocar aqui, ó, uma escala de carga, tá? Vem e coloca 50 kN. 50 kN. Não rompeu nem por compressão nem por flambagem. 100, não rompeu. 150, não rompeu. 200, não rompeu. 250, não rompeu. 300, ele rompe por flambagem. Olha. Mas não rompe por compressão. Eu teria que adicionar muito mais carga para ele romper por compressão. Porém, antes dele romper por compressão, ele já rompe por flambagem. Nesse caso, né, porque carga admissível da compressão, por compressão, ela é muito maior do que pela flambagem. E aí a gente chega à conclusão que ele vai romper primeiro por flambagem. Tá bom? É assim que a gente faz a análise. Ok, pessoal? Então esse é o caso em que nós temos
uma carga sendo aplicada no centro. Tá bom? Uma carga sendo aplicada no centro de gravidade. Não tem carga excêntrica aqui. No exercício 2, de cara a gente já vê que tem uma carga excêntrica aqui, ó, de 4 milímetros. Vamos ler o exercício. Uma carga axial de 15.000 newtons ou 15 kN é aplicada ao ponto D, que está a 4 milímetros distante do eixo geométrico da barra de alumínio, de seção quadrada BC. Tá? A barra é BC, tá? Só para a gente não confundir, barra BC de seção quadrada, 30 por 30. Aqui está falando que nosso módulo de elasticidade a ser utilizado é 70 gigapascal. Determine, letra A deflexão horizontal da extremidade C e a tensão máxima na coluna. Vamos relembrar um pouquinho da nossa teoria. Ó, aqui tem todos os dados. Tá? Carga, 15 kN, módulo de elasticidade, 70 gigapascal. O K é o que, pessoal? O K nesse caso é 2, porque a gente tem ó, engastado e livre. K igual a 2. Ok? Excentricidade 4 milímetros. Comprimento da barra 0,6 metros. E o C, né? O C é 15 milímetros. Por quê? O C é a maior distância, pessoal. Ó, se a gente tem isso aqui de seção transversal, e a seção transversal tem 30, e como é 30 por 30, então ele pode flambar para qualquer lado, né? O X e o Y é igual. Então, qual que é a maior distância? Se a gente pegar aqui em relação ao eixo Y, a maior distância é 15, porque é metade de 30. Tá bom? Então, lembrando que a maior tensão compressiva ela vai acontecer aqui, tá? E porque a nossa carga está sendo aplicada fora, ó, o eixo, a linha neutra está passando aqui, pessoal. Então, nós temos essa diferença aqui de onde a carga está sendo aplicada com a linha neutra. Então, vamos lá para o exercício. Primeira coisa, a gente tem que determinar a área e o momento de inércia. A área é base vezes a altura, né? 9 vezes 10 a menos 4. E o momento de inércia, ele é o mesmo momento de inércia para x e para y. Então, a gente até simplifica e coloca que o momento de inércia de um quadrado é aresta a quarta dividido por 12. Nós encontramos, então, 6,75 vezes 10 a menos 8. Deflexão máxima. A deflexão ela é dada, né, pela letra grega ni, e ela pode ser calculada por excentricidade vezes secante de π sobre 2, raiz de carga aplicada sobre a carga crítica menos 1. Tá? Primeira coisa, a gente não tem a carga crítica. Precisamos calcular a carga crítica. Então, vamos calcular. A carga crítica, como eu já disse para vocês, é π ao quadrado vezes módulo de elasticidade vezes momento de inércia, dividido sobre comprimento efetivo sobre 2. Comprimento efetivo elevado ao quadrado. A carga crítica, π ao quadrado, módulo de elasticidade 70 gigapascal, momento de inércia a gente descobriu, 6,75 vezes 10 a menos 8. Comprimento efetivo é 2, que é o K, vezes 0,6, que é o comprimento da barra, ao quadrado. Encontramos, então, 32,38 kN. 32.380 newtons. Vamos jogar todas as informações aqui na nossa equação. Ficou o quê? Excentricidade, 4 milímetros. Está aqui. Carga aplicada, 15 kN. Carga crítica, 32.380 newtons. Aí, pessoal, é o seguinte, vocês vão ter um problema na hora de calcular. Um problema não. Né? Quando vocês forem calcular, se vocês não souberem dessa informação que eu vou mostrar para vocês aqui agora, vocês vão chegar num valor diferente do que eu vou chegar aqui. Por quê? Porque esse valor aqui, pessoal, olha, esse valor, ele é um valor em rad, tá? E antes da gente jogar ele na secante, é necessário colocar o quê? Ele em graus. Então, esse valor aqui, olha, π sobre 2. Tudo que está dentro do, né, tá dentro do parênteses da secante. Ó. π sobre 2 vezes raiz de 15.000 dividido por 32.380 dá 1,069. Só a gente lembrar, olha, se π equivale a 180 graus, quanto equivale a 1,069? Então, a gente encontra 61,25 graus. Tá? O V, então, o Ni, né, que é a deflexão máxima, vai ficar
0,004, secante de 61,25 graus menos 1. Professor, como que eu faço secante na calculadora? Secante nada mais é do que 1 sobre cosseno. Então, você pega cosseno de 61,25, tá? Cosseno de 61,25 graus, tá? E depois faz 1 sobre a resposta disso. E aí você vai encontrar o valor certinho. Resposta para deflexão máxima. 4,32 milímetros. Tá bom? Lembrando que nesse caso, vou fazer um desenho aqui, gente. Ó. Nesse caso, ó, aqui está a viga inicial. Nesse caso, a deflexão máxima é essa daqui, tá? É onde ele estava para onde ele foi. Essa aqui é a deflexão máxima que a gente encontrou. Combinado? Porque a gente tem uma coluna engastada livre no topo. Engastada embaixo, livre no topo. Ainda na letra A, tensão máxima. Para a gente encontrar a tensão máxima, essa é a equação. Nós já encontramos a tensão crítica. Desculpa, a carga crítica. Agora falta encontrar o raio de giração, que é muito utilizado para a gente determinar a esbeltez de uma coluna, né? Raio de giração nada mais é do que raiz do momento de inércia sobre a área. E a gente tem o momento de inércia e a área, que já foi encontrada. E aí a gente encontra 8,66 vezes 10 a menos 3 metros. Tá? Jogando essas informações aqui, nós temos, olha, P, né, que é a carga, 15.000, a área que a gente encontrou, a excentricidade 0,04, o C, que é aquela metade, aquele ponto mais distante lá na seção transversal, 0,015, ok? E dividido pelo raio de giração ao quadrado, secante daquele mesmo valor. Como é o mesmo valor, né, a gente sabe que essa secante aqui é 61 graus, corresponde a secante de 61,25 graus. Resolvendo essa equação, que aí não tem problema nenhum agora, é só a gente bater direitinho na calculadora, né? E eu peço que vocês façam com muita atenção, porque é uma conta relativamente grande, para que vocês não montem a equação direitinho e errem na resolução aí na calculadora, tá? Muita atenção. E aí nós encontramos 4,44 megapascal, tá? Esse é o valor encontrado pela equação aqui da flambagem. Pessoal, a letra B pede para a gente encontrar essa mesma tensão máxima, só que pela teoria da flexão. Tá? Peraí. Esse daqui, para a gente não confundir, essa tensão máxima foi encontrada, essa tensão máxima, tá? Essa conta aqui, pela flambagem. Agora, nós vamos encontrar essa mesma tensão máxima pela teoria da flexão. Antes da flexão composta, tá? Antes da gente começar o cálculo, eu queria lembrar vocês que a flexão composta nada mais é do que... Por que ela é composta? Porque ela é composta de uma parcela de flexão causada por momento, tá aqui o nosso momento, olha, e a tensão normal. Porque eu tenho uma carga aqui, olha, eu tenho uma carga normal à superfície, tá? Que é uma carga dividida por área me fornece a tensão. E aí eu lembro vocês que, olha, essa carga aqui, ela é uma carga o quê? Compressiva. Se ela é uma carga compressiva, nós vamos utilizar o sinalzinho de menos. E, pessoal, como eu quero saber qual que é o máximo da tensão, eu preciso ter uma parcela aqui. Eu preciso ter uma parcelinha aqui que vai somar, né? E somar, nesse caso, ela tem que ser negativo. Para eu ter negativo com negativo e fazer a soma, né? A soma dessa parcela mais essa parcela. Aí eu pergunto para vocês, aonde que acontece uma tensão compressiva nesse caso? Ó, a tensão compressiva máxima acontece aqui, tá, pessoal? E aqui a gente tem uma tensão de tração, olha. Tudo aqui, ó, nessa parte aqui, nesse engaste, nós temos compressão e aqui nós temos tração. Então, eu vou escolher determinar a tensão máxima, né, aqui. Porque aí eu vou ter menos tensão normal, menos tensão por flexão, e aí nós vamos ter um valor máximo aqui, vamos dizer assim. Porque se eu tiver menos com mais, eu vou estar descontando alguma das partes. E não é o que eu quero chegar.
Então vamos lá. Olha. Para eu encontrar o momento, eu tenho que lembrar o seguinte, pessoal. Momento é força vezes uma distância. Tá? Então, qual que é a distância que eu tenho nesse caso? Olha, a distância nada mais é do que a excentricidade, que é 4 milímetros, mais, ó, a distância é a seguinte, ó, onde a carga está sendo aplicada? A carga está sendo aplicada aqui. Que distância que ela está da linha neutra inicial? Nada mais é do que a excentricidade, excentricidade e o Ni que a gente encontrou. Então, a excentricidade mais o Ni. A excentricidade é 4 milímetros e o Ni 4,32 milímetros, vezes a carga que está sendo aplicada, que é quanto, gente? Essa carga aqui, ó, 15 kilonewtons, tá? Nós encontramos 124,8 newtons vezes metro. Tensão máxima, somatório da tensão normal mais tensão por flexão, tá? Então vamos lá, como a gente determinou que vai ficar os dois negativos, né, para ter a tensão máxima, nós temos carga 15.000 dividido pela área, ok? Momento 124,8 vezes 0,015, que é o nosso C, dividido pelo momento de inércia que a gente encontrou, 6,75 vezes 10 a menos 8, totalizando menos 44,4. Tá? Menos 44,4, que é... Opa, 44,4, não, desculpa. Menos 4,44 megapascal, que é o mesmo valor que a gente encontrou aqui, ó. Mesmo valor que a gente encontrou aqui, nós encontramos aqui também, só que aqui a vírgula está no lugar errado, desculpa. 4,44 megapascal, vocês podem fazer a continha aí, tá? Então, tanto pela flambagem quanto pela teoria da flexão, aqui agora, flexão, nós encontramos o mesmo valor, tá? É só a gente pensar, olha, que na flexão composta, não sei se vocês vão lembrar, a gente tem uma carga que está fora do centro. Então, essa carga ela aciona a viga ou o pilar por uma tensão normal, mais uma tensão de momento. A gente pode encontrar o mesmo valor pelas duas teorias, tanto da flambagem quanto da flexão. Ok, pessoal? Peço que vocês refaçam esse exercício, que vocês vejam, né, o passo a passo que eu estou mostrando aqui para vocês. Tentem fazer, façam as continhas na calculadora para sentir a dificuldade, para, né, ter essa familiaridade com esse tipo de equação. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tá? Espero que vocês tenham aprendido. Um grande abraço, até a próxima.